Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar a marca de 1000 inscritos. É um número muito importante para mim. Por favor, clique no botão inscrever-se, subscribe. É apenas um pequeno clique, mas para mim é uma enorme motivação para continuar criando mais vídeos. Muito obrigado a todos vocês. Os olhos do bispo percorrem a cela vazia, como um homem contando moedas perdidas. O comandante noturno, Theron, está em posição de descanso. O rosto, uma parede, o batimento cardíaco controlado. 53 dias até que a verdade chegue à capital. 53 dias. Mantendo esta mentira, enquanto a mulher que confiou nele corre por florestas de pinheiros no escuro. Aldous se aproxima. Encontre-a, ele diz. E não há justiça em sua voz. É um homem que perdeu propriedade e a quer de volta. Theron sustenta o olhar do bispo e diz as palavras para as quais foi treinado. Mas por trás daqueles olhos firmes, tudo já mudou. Algumas decisões não podem ser desfeitas. Alguns fogos, uma vez acesos, não respondem mais à mão que os iniciou. A fortaleza de Veldrath ficava na beira do alcance do norte, como uma ferida cortada na rocha viva, suas torres negras cerrando o céu de inverno em pedaços irregulares. Havia sido construída por conquistadores e mantida por homens que entendiam que o poder exigia lembretes visíveis, muros altos, portões pesados, o cheiro perpétuo de fumaça de tocha e ferro frio em todos os corredores. O comandante noturno, Theron Cray, servira dentro daquelas paredes por 11 anos. Ele conhecia cada sombra e cada passagem, cada rangido de cada porta, cada maneira que o vento uivava das montanhas Ashbone para chacoalhar as grades de ferro no nível da masmorra abaixo. Ele nunca achara nada disso perturbador. Ele nunca achara nada perturbador. Ele se treinara para se livrar dessa fraqueza humana particular em algum momento durante sua terceira campanha. Quando tinha 22 anos e decidira que sentir as coisas com muita intensidade era um luxo que um homem em sua profissão não podia se dar. Ele estava descobrindo, naquela noite em particular, que algumas coisas tinham um jeito de romper de qualquer maneira. O julgamento durara 3 dias. 3 dias do bispo Aldous, sentado à mesa elevada, com os dedos grossos cruzados e os olhos pálidos, percorrendo os procedimentos com a atenção cuidadosa de um homem, inspecionando propriedade que ele já considerava comprada. 3 dias de testemunhas trazidas uma a uma, para descrever gado morrendo e poços contaminados e luzes não naturais, vistas se movendo pela floresta na hora antes do amanhecer. 3 dias de uma jovem sentada sozinha na cadeira dos acusados que nunca chorou, nunca implorou, nunca confessou e nunca baixou seus olhos prateados na presença de seus acusadores. Theron ficara à porta da câmara durante tudo isso, com o rosto de pedra, a mão repousando no punho da espada, executando sua função com a eficiência silenciosa pela qual era conhecido em todo o alcance do norte. Ele era um soldado. Ele era soldado desde o dia em que seu pai colocou uma espada em sua mão de 16 anos e lhe disse que sem ordem tudo o que valia a pena preservar seria consumido pelo caos por baixo. Ele acreditara nisso com todo o coração. Ele construíra sua vida nisso, que bendira o seu nome nisso. Construíra 11 anos de serviço leal e inquestionável sobre a base dessa crença. A lei era a lei. A igreja era a igreja. Os acusados foram trazidos. As evidências foram pesadas. O julgamento foi proferido, e o comandante noturno ficou à porta e garantiu que tudo procedesse de forma ordenada. Ele vira as evidências neste julgamento. Ele as vira todos os 3 dias sem se permitir tirar conclusões. E as conclusões se tiraram sozinhas de qualquer maneira, do jeito que a água encontra as rachaduras na pedra, sem permissão, sem pressa, sem a menor preocupação se era bem-vinda ou não. As acusações eram fracas. Ele sabia disso no momento em que as montara 8 dias atrás, batendo na porta de uma pequena casa na beira da floresta e encontrando uma jovem que o olhou com olhos como luar na água e disse baixinho e sem medo aparente que o esperava. As mortes de gado tinham sintomas inteiramente consistentes com um fungo de raiz que crescia no pântano ao sul da aldeia. Os poços tinham o tipo de contaminação mineral que aparece naturalmente nesta região quando as estações mudam o lençol freático. As luzes não naturais na floresta eram, após exame, muito provavelmente fogos fátuos, fenômenos naturais,
documentados nos próprios levantamentos geográficos da igreja, que aparecem de forma confiável em terrenos pantanosos durante certas condições atmosféricas. Ele fizera essas observações na primeira semana. Ele as arquivara no lugar no fundo de sua mente, onde colocava coisas sobre as quais ainda não estava pronto para agir, e continuara fazendo o que lhe fora dito para fazer. E ele se dissera que isso era profissionalismo, que isso era o que serviço significava. Ele estava tendo uma dificuldade significativa em dizer isso a si mesmo esta noite. Theron desceu as escadas da masmorra com uma tocha na mão esquerda e a mandíbula cerrada contra o frio que subia de baixo como algo vivo. Os 2 guardas postados na base das escadas se puseram em sentido quando ouviram seus passos e imediatamente encontraram outra coisa para olhar, quando ele contornou a última curva e eles viram seu rosto. Ele tinha um rosto que comunicava coisas sem precisar de palavras. Uma mandíbula longa e cicatrizada, olhos verde escuros que haviam sido descritos como olhos que faziam você sentir que já havia sido considerado culpado de qualquer coisa que estivesse pensando. E os guardas o olhavam a tempo suficiente para saber quando ele não estava satisfeito. Ele parou a 3 pés deles e deixou o silêncio fazer o trabalho preliminar. Relatório, disse ele. Quieto, comandante noturno. Isso de Rolf, filho de um capitão da guarda que comprara seu posto da maneira tradicional e o usava com a confiança casual de alguém que nunca tivera que ganhar nada. A prisioneira não deu trabalho. Alguém esteve aqui embaixo esta noite? Uma pausa que durou precisamente o tempo suficiente para confirmar a resposta. Apenas pessoal autorizado, senhor. Os clérigos do bispo vieram rezar por ela ao 3º toque, e alguns dos rapazes pararam para. A voz de Rolf mudou de registro, tornando-se vagamente defensiva. Para olhar, senhor? Ela é bastante... Isso é dizer. Ela é algo para. Para olhar? Theron repetiu. Rolf parou de falar cautelosamente. Vocês estão dispensados, disse Theron. Rolf, 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 dizenta na sonha. Rolf, 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 Rolf. Ambos. Corredor superior. Fiquem lá até que eu mande chamá-los. E se eu descobrir que algo mais aconteceu aqui embaixo esta noite, que não estava em seu relatório, eu pessoalmente garantirei que sua próxima designação seja o detalhe de processamento de resíduos em Fort Crestallon, que me disseram que não tem instalações internas. Movam-se. Eles se moveram. Ele ouviu suas botas nas escadas, até que o som desapareceu completamente. Então, se virou em direção à cela ocupada por uma única pessoa no final do corredor. Ele estava se preparando. Ele sabia o que a prisão fazia com as pessoas. Ele vira isso mais vezes do que podia contar. O esvaziamento progressivo, o jeito que a luz se apagava dos olhos de uma pessoa em incrementos e não voltava. 3 dias de ferro em uma bruxa significavam 3 dias de ferro suprimindo qualquer poder que vivesse nela, o que significava 3 dias de ser apenas humana, fria, faminta, assustada, sem magia para recorrer, sem defesa exceto o que seu próprio corpo e mente pudessem gerenciar. Ele vira soldados endurecidos reduzidos a cascas em menos tempo do que isso. Ele estava se preparando para qualquer versão de ruína que encontraria ao chegar à cela. Ele não estava preparado, acabou descobrindo, para Maren Voss. Ela estava sentada com as costas perfeitamente retas contra a parede de pedra. O cabelo escuro solto e caindo sobre os ombros, as mãos algemadas de ferro cruzadas no colo, com uma compostura que não deveria existir naquele contexto. Ela o observava se aproximar pelo chão da masmorra com a atenção particular de uma mulher que esperava exatamente isso e está apenas levemente curiosa sobre o momento. A luz da tocha caiu sobre ela quando ele parou nas grades, e ele se fez observador do jeito que observava tudo sistematicamente, impessoalmente, catalogando fatos. Cabelo escuro, quase preto, espesso e solto até as omoplatas. Pele muito pálida, o tipo de palidez que vem da luz solar limitada, e possivelmente de algo mais antigo e menos explicável do que isso. Um rosto de ângulos precisos e marcantes.
maçãs do rosto altas que projetavam sombras na luz da tocha, uma mandíbula que estava firme com determinação silenciosa, uma boca que se curvava em um canto sem se completar em um sorriso. E os olhos, prateados, genuinamente prateados, da cor da água no inverno profundo, alertas e absolutamente diretos de uma maneira que o fez sentir, breve e desconfortavelmente, que era ela quem conduzia o exame. Ela usava a túnica de linho grosseiro que lhe haviam colocado quando tiraram suas próprias roupas. E 3 dias de umidade da masmorra não tinham sido gentis com ela. Ela pendia de seu corpo de maneiras para as quais não fora cortada. Os algemas de ferro em seus pulsos haviam deixado marcas em sua pele que ele podia ver mesmo à distância, e que ele observou sem expressão e notou sem comentários, e pensou consideravelmente mais do que pretendia. Ela não parecia quebrada, parecia uma mulher que ouvira o final de uma história que ainda não terminara de ler, e estava com raiva disso, e estava contendo a raiva com muito cuidado. "Comandante", disse ela. Sua voz era baixa e sem pressa, com as vogais longas do país do Rio ao sul. "Você mandou os outros embora." "Mandei. Você é mais decente do que eu tinha razão para esperar." "Eu não sou decente", disse ele. E isso não era falsa modéstia. Decência era uma qualidade que ele nunca cultivara particularmente, tendo achado incompatível com os requisitos de sua posição. "Eu os mandei embora porque eles não estavam onde deveriam estar. E porque o que acontece com um prisioneiro sob minha custódia é minha responsabilidade. Nada mais. Nada mais." Ela repetiu, como se testasse a frase para peso oculto. Ele se moveu para o banquinho de madeira posicionado em frente à sua cela e sentou-se. Isso era procedimento. A guarda mantinha distância, mantinha seu distanciamento profissional. Não se envolvia com o prisioneiro além do que a necessidade exigia. Ele era excepcional nisso. Ele podia manter a posição em silêncio e imobilidade por horas, sem que isso lhe custasse nada. Ela o olhava como gatos olham para as coisas, com atenção total e sem esforço aparente, com a qualidade de algo que tem todo o tempo do mundo e decidiu gastá-lo com você. "Você pode parar com isso", disse ele. "Parar com o quê, comandante?" Olhar para mim como se estivesse lendo as palavras dentro do meu crânio. Algo nos olhos prateados mudou. Não exatamente um sorriso, não exatamente diversão, mas adjacente a ambos. "Peço desculpas." É um hábito que nunca consegui quebrar completamente. Uma pausa. Embora, para que valha a pena, as palavras sejam mais interessantes do que a maioria. Ele não seria envolvido. Ele sabia o que era isso. Uma mulher condenada com horas de vida, usando todas as ferramentas disponíveis para ela, que neste caso parecia ser inteligência considerável e olhos como um par de luas de inverno. Ele era uma parede. Ele fora uma parede em situações mais difíceis do que esta. "Você não dormiu", disse ele, o que era uma observação em vez de uma abertura de conversa. "Não." Ela inclinou a cabeça. O movimento mudou seu cabelo, e algo na naturalidade casual disso, no jeito que a fez parecer, brevemente, como uma mulher em um quarto comum, em vez de uma prisioneira em uma masmorra, o moveu de uma maneira que ele catalogou e guardou. "Você dormiu, comandante, nos últimos dias?" "Quando não estou de serviço." "Sim." "E quando você está de serviço?" "Eu não durmo de serviço." "Não foi isso que eu perguntei." Os olhos prateados estavam firmes, não pressionando, não exigindo, simplesmente esperando. A paciência neles era o tipo que vem de já ter gasto tudo e se encontrar inesperadamente calmo do outro lado. "Quando você dormiu pela última vez direito, sem acordar, sem o que quer que seja que te acorda?" O silêncio se esticou. Ele não diria nada. Ele absolutamente não diria nada a essa pergunta, que era presunçosa e inadequada e inteiramente perspicaz demais. 18 meses atrás, disse ele. E não poderia ter dito a nenhum tribunal da terra o que o fez dizer isso. Quando meu irmão estava vivo, depois que ele morreu, as noites nem sempre são tranquilas. Ele a observou receber isso. Ela não cedeu com piedade. Ela não desviou com conforto. Ela simplesmente olhou para ele com os olhos prateados e disse, "Sinto muito", num tom que significava exatamente essas 3 palavras e nada mais, e a simplicidade disso foi, de alguma forma, pior do que qualquer coisa elaborada teria sido. Ele pigarreou. "Isso não é relevante para nada." "Não", ela concordou. "Não é. Eu só perguntei porque...
Ela fez uma pausa, olhou para as mãos por um momento. Estou nesta cela há 3 dias. Os guardas que vieram olhar pelas grades não estavam interessados em conversa. Não tive nada além dos meus próprios pensamentos, e os meus próprios pensamentos não têm sido uma companhia particularmente agradável. Acho que estou muito feliz por falar com alguém, mesmo que a conversa seja o canto da sua boca moveu-se, um tanto constrangido pelas circunstâncias. Qual é o seu nome? Disse ele. Ele sabia. Estava na documentação da prisão, no registro do julgamento, em todos os papéis oficiais que ele tinha produzido ao longo dos últimos 8 dias. Mas o nome nos documentos tinha sido uma abstração, uma palavra impressa em tinta. E a mulher contra a parede não era nada como uma abstração. E ele descobriu que queria ouvi-la dizer o seu nome. Maren, disse ela. Maren Voss. A minha família vive no Vale do Rio há 4 gerações. Uma pausa. A minha família neste momento sou apenas eu. Ele olhou para ela. Minhado Pendo. Minhado Pendo. Nofa minha beta télio. Minhado Pendo. 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 Para ela do Pendo. Minhado 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 Pendo. Os seus pais? A minha mãe morreu há 14 meses, de febre, do tipo que leva os idosos em invernos rigorosos. O meu pai morreu 8 meses antes dela. O coração dele. Ela disse-o sem emoção visível, da maneira como as pessoas falavam de coisas que já tinham terminado de lamentar. Eles deixaram-me a terra, 200 acres de Vale do Rio, com depósitos minerais sob o quarto oriental que certas pessoas têm tentado adquirir para o tesouro da igreja há quase 3 anos. A declaração assentou no ar da masmorra com o peso de uma pedra atirada de uma grande altura. Bispo Aldus, disse Theron. Ele enviou 2 intermediários antes de eu ser presa, homens com documentos oficiais da igreja e linguagem polida e números que eram insultuosamente baixos. A minha mãe recusou-os. O meu pai recusou-os. Eu recusei-os. Os seus olhos prateados eram muito diretos. 8 dias depois, você bateu à minha porta. A acusação veio de um moleiro chamado Horath, que deve ao bispo 3 épocas de dízimos e cuja filha é aprendiz de um dos escrivães de Aldous. Ela não estava zangada com isso, ou melhor, estava, profundamente, mas estava a guardá-lo em algum lugar por trás da compostura, de modo que não se mostrava, exceto como uma espécie de calor subjacente na sua voz quando dizia os nomes. Ele assinou a sua declaração voluntariamente. Imagino que lhe tenham dito o que assinar. Uma pausa. As mortes do gado foram do fungo do pântano que cresce perto do afluente Crem. Pode identificá-lo pelo padrão de descoloração na língua e pela forma particular como o corpo se mantém após a morte. Os poços. Há uma falha geológica que atravessa a aldeia que produz contaminação por enxofre nas águas subterrâneas quando o degelo de inverno altera os níveis do aquífero. Os próprios cartógrafos da igreja documentaram isso há 30 anos. O documento está no arquivo da diocese. Ele olhou para ela por um longo tempo. Você pesquisou isso. Tive 3 dias e muito pouco mais para me ocupar. Você sabia que eu desceria aqui esta noite? Eu sabia que alguém o faria. Ana, eu esperava que fosse você. Algo se moveu nos olhos prateados. A primeira coisa que ele viu neles que não estava contida, não controlada. Você olhou para mim de forma diferente no tribunal. Todos os 3 dias. Os outros olharam para mim da maneira como as pessoas olham para coisas sobre as quais já decidiram. Você olhou para mim da maneira como alguém olha para um problema que não consegue resolver. Ele estava a fazer exatamente isso há 3 dias. Ele não tinha consciência de que era visível. Passos vindos de cima, pesados, irregulares, mais de uma pessoa a descer sem pressa. Ele levantou-se antes que a decisão chegasse à sua mente consciente, movendo-se para a porta da cela, a mão direita na espada. 3 homens viraram a curva da escada. 2 guardas da casa do bispo com o uniforme azul e dourado e uma terceira figura em vestes de escrivão, que se movia com a confiança desajeitada de um homem que tinha bebido o suficiente para se tornar corajoso.
Boa noite, comandante. O escrivão sorriu com a expressão específica de um homem que acreditava que a autoridade do seu empregador se estendia mais do que a de Teron. Viemos ver a bruxa antes do amanhecer. Você entende? Um ministério pastoral final. Vocês vão virar-se, disse Teron. E a sua voz era muito baixa, que era como a sua voz ficava quando as coisas eram sérias. Vocês vão voltar por essas escadas. Vão voltar para o que quer que estivessem a fazer antes de decidirem descer aqui. E se eu vir algum de vocês neste corredor novamente esta noite, eu terei vocês numa cela ao lado da dela antes que o sino toque a hora. Movam-se. O sorriso vacilou. Os guardas olharam um para o outro. O escrivão abriu a boca, referiu o nome do bispo e parou quando Teron deu um passo à frente e deixou os seus olhos comunicarem o que as suas palavras se recusaram a especificar. Houve um longo momento de julgamentos concorrentes. Depois o escrivão deu um passo atrás, depois os guardas, depois os três estavam a recuar escada acima, e os seus passos desvaneceram-se e a masmorra ficou silenciosa novamente. Teron virou-se para a cela. Maren estava a observá-lo com uma expressão que ele nunca tinha visto num prisioneiro antes. Não alívio. Alívio era algo que as pessoas mostravam quando uma ameaça era removida, e o que estava no seu rosto não era alívio, era reconhecimento. O olhar de alguém que viu algo confirmar o que suspeitava, mas tinha deixado de acreditar. Eles já estiveram aqui antes, disse ele. 3 vezes hoje, disse ela. Os escrivães, 2 vezes. Alguns dos guardas regulares, incluindo o homem que você acabou de dispensar, eles vieram olhar. Alguns deles disseram coisas. A sua voz era firme da maneira como as vozes eram firmes quando a pessoa que falava tinha decidido que a firmeza era a única opção digna que lhes restava. O que quer que reste do que eu sou, mesmo sob o ferro, parecia hesitar em tocar-me. Mas eles teriam, eventualmente. Sem você aqui, eles teriam. Ele agarrou a barra. Isso não vai acontecer. Por quê? Perguntou ela. E ela não estava a ser difícil. Ela estava genuinamente a perguntar, da maneira como alguém faz uma pergunta para a qual precisa da resposta verdadeira. Por que se importa o que me acontece entre agora e o amanhecer? A sentença é a mesma, independentemente. Ele ficou em silêncio por um momento. A tocha fazia as suas sombras moverem-se na parede de pedra, longas e inquietas, e cruzando-se nas grades entre eles. Queimem-me ao amanhecer, comandante, disse Maren suavemente. E as palavras tinham a qualidade de algo que lhe tinha sido dito, e sobre ela tantas vezes, ao longo de 3 dias, que tinham ficado lisas como pedras num leito de rio. É o que o registro diz. Esta noite, todos os guardas desta fortaleza tiveram a sua vez nestas grades, a sua vez a olhar, a sua vez a dizer a sua paz, a sua vez a desfrutar do prazer particular que homens como esses tiram da impotência de alguém como eu. Ela olhou para ele sem acusação, mas também sem suavidade. Por que você deveria ser diferente? Porque eu não estou aqui por nenhuma dessas razões, disse ele. Então por que você está aqui? Ele puxou o banco para mais perto das grades e sentou-se. Fale-me sobre a magia, disse ele. O que você realmente é. O que você realmente pode fazer. Eu tenho prendido pessoas por isso há 11 anos, e eu nunca... Ele parou, reconsiderou. Eu nunca pedi a ninguém para explicar. Eu sempre aceitei a definição da igreja e agi de acordo. Descobri que não quero mais aceitar coisas sem as entender. Os olhos prateados mantiveram os dele. Ela estava a considerá-lo, não defensivamente, mas com a atenção cuidadosa de alguém a decidir se uma determinada fundação era confiável o suficiente para construir. Não é o que eles dizem que é, disse ela. Finalmente. Não são maldições ou feitiços ou barganhas com a escuridão. É mais como... Ela fez uma pausa, procurando linguagem. Como ser capaz de ouvir o que as coisas precisam. Coisas vivas. Plantas principalmente para mim. Corpos doentes às vezes. A terra tem a sua própria linguagem, e eu sempre pude ouvi-la, da maneira como algumas pessoas ouvem música e outras não. Eu não posso fazer nada que a natureza já não tenha feito. Eu só posso ajudar-la a crescer, ou ajudar-la a curar, ou ajudar-la a encontrar o seu caminho para o que ela deveria ser. A cura, disse ele. O rapaz com a febre no peito. Os olhos dela mudaram. Você sabe disso? Eu investiguei as acusações antes do julgamento, minuciosamente. Ele manteve o olhar dela.
mais minuciosamente do que admitia ao bispo. Ele recuperou totalmente, disse ela, e pela primeira vez, a sua voz não era firme. Ele, 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 bispo. Havia uma qualidade particular nela, algo cru e antigo, a voz de alguém a falar sobre a coisa que mais valorizava. Ele tinha 7 anos, e os seus pais já tinham começado a planear o seu enterro, e ele recuperou totalmente, e cresceu 3 polegadas naquele verão, e começou um aprendizado com o carpinteiro da cidade. E ele tem 11 anos agora, e ele nunca teve um dia de doença desde então. Uma pausa. É isso que eu sou. Não uma maldição. Uma. Ela olhou para suas mãos enfaixadas. Uma pessoa que pode ouvir o que está partido e ajudar a curar. Mostre-me, disse ele. Ela olhou para ele. Por quê? Porque eu quero ver com os meus próprios olhos. Ele ficou em silêncio por um momento. Porque eu passei 11 anos a servir uma lei que queima mulheres como você. E eu nunca me permiti olhar diretamente para o que isso significa. Eu gostaria de parar de não olhar. O silêncio esticou-se e depois assentou em algo diferente. Algo que parecia menos um vazio e mais uma respiração suspensa. Maren baixou a cabeça e fechou os olhos, e os algemas de ferro nos seus pulsos começaram a brilhar com um calor fraco que não era fogo e não era frio. Mas era algo entre os dois, como a qualidade da luz na hora antes do amanhecer, quando a escuridão começa a sua lenta rendição, uma fenda na base da parede de pedra perto dos seus pés. Ele tinha passado por ela sem a registrar, da maneira como se passa por tudo num lugar que se conhece demasiado bem. Não havia nada nela, apenas pedra velha, escuridão velha, o tipo de lacuna que aparece em paredes que estiveram de pé durante séculos sem que ninguém cuidasse delas. Enquanto Theron observava, algo branco apareceu na borda da fenda, pequeno, pálido, 3 pétalas mal mais largas que uma moeda, a pressionar para fora da escuridão absoluta da parede da masmorra, com a certeza sem pressa de algo que não sabia que deveria ser impossível. Uma flor. Uma flor branca a crescer de pedra fria, viva e aberta e inteiramente sem desculpas. Ele encarou-a por um longo tempo. É isso que você é, disse ele. Não para ela, para si mesmo, para os 11 anos atrás dele e amanhã, à sua frente, e a longa acumulação de momentos em que ele se afastou. É isso que eles estão a queimar. É uma coisa pequena, disse Maren. A sua voz tinha ficado ligeiramente áspera nas bordas, a maneira como as vozes ficavam quando algo tinha sido comprimido por muito tempo e só agora encontrava uma fração de espaço para se expandir. Eu costumava fazer mais antes do ferro tirar as bordas de tudo. Eu curei um rapaz, isso foi real. Eu fiz uma macieira florescer 3 semanas mais cedo, numa primavera quando uma geada tardia tinha levado tudo e a aldeia teria passado fome durante o verão. Birator. Eu ajudei as coisas a crescer e ajudei as coisas a curar. Eu mantive-me para mim. Eu não prejudiquei ninguém. Eu não pedi nada a ninguém, exceto para ser deixada em paz. A sua mandíbula apertou-se uma vez. Eu não fui deixada em paz. Não, disse ele. Você não foi. Ele fez uma pausa. Eu vou entrar na cela. A sua expressão mudou. Não medo, mas cansaço. O cansaço específico de uma pessoa que aprendeu que mudanças de proximidade raramente significavam algo bom. Eu vou olhar para os seus pulsos, disse ele. As algemas estão postas há 3 dias. Quero ver o que elas fizeram. Ele levantou a pequena gazua que tirou do cinto, uma gazua, fina e velha, que ele carregava desde o seu 4º ano de serviço e que nunca tinha precisado até este momento. Não posso fazer nada em relação às correntes nos tornozelos. O homem do bispo guarda essa chave, e recuperar, lá sem levantar a fortaleza, está além da minha capacidade esta noite. Mas as algemas, eu consigo resolver. Ela olhou para ele por um longo momento, depois para a flor na parede, depois de volta para ele. Se você for descoberto, disse ela, a vigília noturna é minha. Enviei os outros para cima. Não há ninguém para descobrir nada. E ao amanhecer? Ao amanhecer, enfrentarei o que houver para enfrentar, disse ele, que foi a coisa mais verdadeira que ele disse a noite toda, e também a menos específica. E ele pensou que ela entendeu ambas as qualidades simultaneamente. Ela não disse mais nada. Ele tomou isso como permissão,
A cela era menor do que parecia de fora. Ele era um homem grande, 1,80 de soldado magro e experiente em batalha, e o espaço contraiu visivelmente quando ele entrou. As paredes de pedra, de repente, muito mais próximas, o teto mais baixo. Ele estava ciente da proximidade de uma forma que era desconfortável e, de alguma forma, não indesejada. Ele se agachou na frente dela e olhou para os pulsos dela à luz da tocha, e não fez nenhum som, apesar do que viu, o que exigiu algum esforço. A pele sob as algemas de ferro estava esfolada até ficar crua. Em 2 lugares havia se aberto completamente. Feridas superficiais, não perigosas ainda, mas, em uma masmorra, há 3 dias, elas não permaneceriam limpas sem atenção. O hematoma se estendia por 5 centímetros em seus antebraços, no padrão particular de ferro pressionado por muito tempo contra a pele viva. Isso foi deliberado, disse ele. O bispo queria que eu confessasse, disse ela. O ferro em bruxas supostamente suprime o poder e aumenta a dor ao mesmo tempo. Ele esperava que a combinação me tornasse mais disposta a dar a ele o que ele precisava. Uma pausa. Não fez. Ele pegou o pé de cabra no algema direito e começou a trabalhar o mecanismo. A fechadura foi colocada com força e deixada enferrujar na umidade e exigiu 2 minutos completos de esforço concentrado antes que ele sentisse o mecanismo liberar e pegasse a algema, antes que ela pudesse bater no chão de pedra. Ele a colocou de lado sem cerimônia. A algema esquerda seguiu, mais devagar. A fechadura estava muito corroída, e em um ponto ele estava perto de desistir antes de sentir a mudança para a qual estava trabalhando, e ela se soltou. Quando ambas as algemas se foram, a expiração de Maren foi muito pequena e muito controlada, e ele a ouviu de qualquer maneira. Quando ele tirou um pano de seu kit e a pequena garrafa de água limpa que carregava em qualquer vigília noturna e limpou os pulsos dela com tanto cuidado quanto era capaz, o que acabou sendo mais do que ele precisava demonstrar anteriormente. As feridas ainda não estavam infectadas. Ele as envolveu em tiras de pano limpo, firmes sem serem constritivas, e quando ele deu o último nó e olhou para cima, ela o observava a menos de 30 centímetros de distância com uma expressão para a qual ele não estava preparado, algo aberto e atordoado e profundamente perturbado, como se ela estivesse na presença de algo que havia deixado de esperar. "Quando foi a última vez que alguém foi gentil com você?", disse ele. Ela pensou sobre isso, não como desvio, mas como um cálculo genuíno, procurando em sua memória recente a resposta. "Minha mãe", disse ela, antes de morrer, 14 meses atrás. Ele segurou os pulsos dela gentilmente em suas mãos por um momento, sentindo o pulso sob seus polegares, firme, ligeiramente rápido, o ritmo de alguém trabalhando muito para permanecer calmo. "Sinto muito", disse ele. "Eu também." Os olhos prateados estavam muito próximos. "Ela saberia o que fazer de você, acho. Ela era melhor em ler pessoas do que eu. Você parece extremamente capaz de ler pessoas. Eu leio o que elas sentem. O que elas farão é mais difícil." Ela inclinou a cabeça ligeiramente. "O que você fará, comandante, quando o sol nascer?" Ele não respondeu. Ela esperou, mas não pressionou. Ela simplesmente manteve os olhos nele com aquela paciência prateada constante e deixou a pergunta pairar entre eles. "Theron", disse ele. "Meu nome é Theron Grey." Ela não disse nada por um momento. Então, suavemente, "Eu sei. Estava no mandado de prisão." O canto da boca dela se moveu, embora soe diferente quando você diz isso sozinho. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os silêncios anteriores. Este tinha textura, quase calor, que não era uma qualidade que ele havia associado anteriormente a masmorras. A flor branca ainda estava aberta na parede atrás dela. A tocha havia queimado até um toco e precisaria ser substituída em 1 hora. Além da fenda estreita da única janela da masmorra, o céu era o preto impenetrável particular da noite de inverno em seu ponto mais profundo, horas ainda da lenta cinza do pré-amanhecer. Eles tinham tempo, não muito, mas algum. "Eu não esperava isso", disse ele. Ele estava olhando para a flor, não para ela, porque olhar para a flor era mais fácil. "Quando desci aqui esta noite, eu não esperava você." "O que você esperava?" "Uma mulher quebrada ou uma culpada. Alguma versão do que a igreja dizia que você era. Tenho realizado essas prisões por 11 anos. E nunca me permiti olhar para a pessoa por trás da acusação." Ele ficou quieto por um momento. "Estou olhando agora",
Acho que não consigo parar. Não, disse ela suavemente. Eu também não. Ele olhou para ela então. Ela estava muito perto. Eles permaneceram próximos, desde que ele tratou os pulsos dela, a proximidade se estabelecendo em algo natural, apesar de tudo em que não deveria ter sido natural. Seus olhos prateados à luz da tocha eram extraordinários, não apenas a cor, que já era incomum o suficiente, mas a qualidade da atenção neles, a profundidade, a maneira como eles continham algo antigo e consciente sem ser nada além de inteiramente humano. Ele estava olhando naqueles olhos por 11 anos no sentido de que o conhecimento do que a igreja queimava estava disponível para ele por 11 anos, e ele nunca se permitiu vê-lo. Ele estava vendo agora. Ele a beijou. Ele o fez com cuidado, da maneira que fazia a maioria das coisas, com precisão e atenção. E a parte cuidadosa durou aproximadamente o primeiro segundo, após o qual Maren o beijou de volta, e a precisão foi para algum lugar que ele não conseguia localizar e não priorizaria se pudesse. Ela o beijou como se fosse algo que ela esperava, sem ter permissão para esperar. Como se a espera tivesse durado mais do que esta masmorra, e mais do que este julgamento, e mais do que 8 dias, e possivelmente muito mais do que isso. E a realidade dela, quente e viva e real contra sua boca, era a coisa mais honesta que ele havia experimentado em muito tempo. Ele se afastou. O ar entre eles estava consideravelmente mais quente do que a temperatura da masmorra poderia explicar. Eu não deveria ter feito isso, disse ele. Não, concordou ela. Sua voz havia ficado ligeiramente instável pela primeira vez a noite toda. Parecia estranho nela, a instabilidade, a maneira como o tempo parece estranho em uma montanha, inesperado, mas não indesejado. Mas fico feliz que você tenha feito. Eu não tenho. Ela parou, olhou para as mãos recém-libertadas. Faz muito tempo que ninguém me olha do jeito que você me olha. E como é isso? Ela encontrou o olhar dele. Como se eu fosse algo que valesse a pena preservar. Ele sustentou o olhar dela por um longo momento e não disse nada, porque o que ele queria dizer não era o tipo de coisa que poderia ser dita em uma masmorra 3 horas antes do amanhecer. Sem um peso que ele não tinha certeza se algum deles estava preparado para carregar. Ele se levantou do agachamento e se moveu para substituir a tocha por uma nova do suporte na parede, comprando para si 30 segundos de ocupação comum para pensar além da coisa que estava ocorrendo dentro de seu peito. Quando ele se virou, ela não havia se movido, mas a expressão em seu rosto havia mudado. A compostura ainda estava lá, mas estava mais fina agora, como gelo no final do inverno, e por baixo dele ele podia ver o cansaço e o medo, e a dor, e a mulher muito jovem, muito sozinha, que estava sentada em uma masmorra por 3 dias, esperando morrer por algo que ela não havia feito. Ele voltou para ela. Ele sentou-se ao lado dela desta vez, não no banquinho a uma distância profissional, mas em sua capa, que ele havia desenganchado dos ombros e colocado no chão de pedra fria, perto o suficiente para que seus braços quase se tocassem. Ela olhou para esse desenvolvimento com olhos prateados arregalados e não disse nada. E depois de um momento, ela se inclinou contra ele. Ligeiramente, não totalmente. Como algo se inclina quando está muito cansado e tem sido forte por muito tempo, e recebeu pela primeira vez algo sólido para se apoiar. Eles ficaram em silêncio por um tempo. A flor na parede não fechou. Há um túnel de drenagem, disse ele eventualmente, sua voz baixa, no lado leste deste nível. Os construtores originais o colocaram como um dreno de inundação, um recurso padrão em fortalezas construídas durante o período Veldrath. O grande não foi substituído em 30 anos. Ele fez uma pausa. Fiz um pedido de manutenção para ele há 18 meses. Nunca foi atendido. O ferro está corroído. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2, 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 A, 2, 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 2. Eu sei porque verifico todos os pontos de segurança nesta fortaleza 2 vezes por ano,
E tenho notado sua condição em meus relatórios desde que tomei conhecimento dela. O túnel corre por 18 metros pela face do penhasco e se abre na parede rochosa abaixo da torre leste. Ela estava muito quieta. No inverno, o escoamento através dele é mínimo, continuou ele. Lento, gerenciável. Uma pessoa poderia passar se estivesse determinada. Sua voz era uniforme, expondo os fatos do terreno da maneira que ele havia sido treinado para expor o terreno. Clara, precisamente, sem editorializar. A base do penhasco é acessível. Há uma floresta a 1/4 de milha a leste. Pinheiros antigos, densos o suficiente para que pegadas na neve fossem obscurecidas sob o dossel. Difíceis de rastrear para qualquer um que não fosse especificamente treinado em rastreamento de inverno. Além da floresta, há uma estrada que conecta 3 vilas cujos habitantes não têm lealdade particular à administração do bispo. A respiração de Maren havia mudado. Ele podia senti-la, a leve mudança no calor dela contra seu ombro. Você seria julgado em corte marcial, disse ela, se soubessem que você me ajudou. Eventualmente, sim. Essa é a sua vida, Teron. 11 anos, sim. Ele olhou para a flor branca. 11 anos de cumprimento de ordens que não examinei completamente. 11 anos de ficar na porta, enquanto homens como Aldous arranjavam as coisas para sua própria vantagem e chamavam isso de vontade de Deus. Uma pausa. Tenho pensado no que devo a esse registro de serviço e concluí que a dívida corre na direção oposta. Você não pode vir comigo, disse ela. Não como uma pergunta, como um reconhecimento de algo que ela já havia entendido. Não esta noite. Não esta noite? Ele se virou para olhá-la diretamente. Há coisas que precisam ser feitas primeiro. Tenho mantido registros, não por intenção, não por design, mas porque sou um homem minucioso e observo as coisas, e escrevo o que observo, e tenho feito isso por 11 anos, sem me perguntar para que serviam os registros. Eu sei o que está nos arquivos diocesanos que implicam Aldous. Eu conheço 3 outros casos como o seu nos últimos 4 anos, onde as acusações remontam a terras ou riqueza que ele queria. Eu sei nomes, eu sei datas. Há pessoas na capital que agiriam sobre essas informações se as recebessem. Pessoas com autoridade suficiente para desafiar o poder da igreja nesta região. Ele sustentou o olhar dela. Isso não pode ser feito em uma noite. Requer tempo e cuidado e o uso de canais que precisam ser abertos cuidadosamente. 6 semanas, talvez 8. Ele sustentou o olhar dela. Isso não pode ser feito em uma noite. Requer tempo e cuidado e o uso de canais que precisam ser abertos cuidadosamente. 6 semanas, talvez 8. O silêncio durou o suficiente para que ele começasse a se perguntar se havia calculado tudo errado. 6 semanas, disse Maren finalmente. Talvez 8. Você está me pedindo para confiar em você por 8 semanas. Estou pedindo para você confiar em mim por 8 semanas, confirmou ele. O que reconheço ser um pedido extraordinário de um homem que o prendeu há 8 dias. Ela o olhou por um longo momento, os olhos prateados examinando seu rosto com a atenção focada que ela dedicava a tudo. Ele não desviou o olhar. Ele teve a sensação de que desviar o olhar seria uma espécie de falha que importava, da mesma forma que algumas falhas eram meramente profissionais e outras eram algo mais próximo da alma. Diga-me onde encontrá-lo, disse ela finalmente, quando passarem 8 semanas. Ele sentiu algo mudar dentro dele. Algo estrutural. Algo que vinha suportando peso numa direção por muito tempo, e agora o suportava de forma diferente, apontando para um horizonte diferente. Ele pensou na flor na parede. Ele pensou nos pulsos brancos que havia segurado em suas mãos. Ele pensou no que ela havia dito sobre crescer na pedra, que era o único solo que ela já havia recebido. E ele pensou que algumas coisas crescem na pedra porque são extraordinárias o suficiente para conseguir sem a ajuda de ninguém, e algumas coisas crescem na pedra porque eventualmente alguém removeu pedra suficiente da parede para deixar a luz passar. Há uma aldeia chamada Fen Hollow, disse ele, 3 dias a leste a pé. Pergunte por uma mulher chamada Sorcha, que cuida do escritório de registros da cidade. Diga a ela que você está procurando trabalho como curandeira. Ela não perguntará seu histórico. Ela nunca pergunta. Fique lá. Fique quieta. Em 8 semanas, ou menos se eu conseguir menos, irei a Fen Hollow e trarei o que juntei, e decidiremos juntos o que acontece a seguir. Juntos,
disse ela. Juntos. Ela olhou para a flor por um momento. Então ela olhou para ele. Então ela levantou a mão recém-libertada e tocou seu maxilar, muito levemente, com a reverência cuidadosa de alguém tocando algo que não tem certeza se tem permissão para tocar. E ele virou o rosto para a palma da mão dela, da maneira como uma pessoa se volta para o calor involuntariamente, honestamente, sem a possibilidade de fingir o contrário. Não quero passar o tempo que resta falando sobre túneis, disse ela suavemente. Não, concordou ele. Nem eu. Ele a ajudou a se levantar do chão, cuidadoso com seus pulsos enfaixados, cuidadoso com o alcance limitado da corrente no tornozelo, cuidadoso, de todas as maneiras que sabia ser cuidadoso. Ele espalhou seu manto mais largo sobre a pedra, e ela se sentou nele. E ele se sentou com ela, e a masmorra estava muito quieta ao redor deles. E a flor branca na parede era a única outra coisa viva na sala, exceto os dois. Ela alcançou a túnica da masmorra, gasta e rasgada, mal mantendo sua forma depois de 3 dias, e suas mãos se moveram para tirar, lá dela com uma praticidade que era diferente de ousadia, diferente de sedução, que tinha em vez de uma pessoa, removendo a última coisa que poderia ser tirada dela antes que outra pessoa o fizesse. Ele a ajudou com isso, gentilmente, o tecido cedendo facilmente. Quando acabou, ele se sentou e a olhou, e a luz da tocha fez algo irreversível a ele. Ela era a coisa mais suave que ele havia visto em 11 anos de pedra e ferro e a beleza particular do alcance do norte, que era uma beleza de severidade e aspereza e nada cedendo a nada. A curva dela à luz do fogo, o suave inchaço dela, o arco de suas costelas, o côncavo de sua garganta, era como uma paisagem que ele não sabia que existia e para a qual sempre esteve se movendo. Os picos dela se erguiam suavemente no frio da masmorra, e ele levantou as mãos para ela com toda a reverência que o momento exigia, as palmas encontrando o calor suave dela, e o som que ela fez ao seu toque foi pequeno e desprotegido e grato, de uma forma que quebrou algo dentro dele que estava selado por anos. Maren, disse ele. Estou aqui, disse ela, sua voz reduzida a algo mais baixo, mais quente, completamente despojada da compostura que ela havia mantido durante 3 dias nesta masmorra. Estou aqui, Theron. A primeira vez que ela usou o nome dele sem ser solicitada. Ele não o havia dado a ela desde então. Ela simplesmente o guardou, da maneira como guardava as coisas, prestando atenção, entendendo que os nomes importavam, tratando o que as pessoas confiavam a ela como algo que valia a pena guardar. Ele levou seu tempo. Ele nunca havia levado seu tempo antes. O tempo sempre foi a coisa que estava acabando, o recurso em menor quantidade, a coisa que ele orçava contra tudo mais. Mas havia algo sobre esta noite em particular, esta cela em particular, esta mulher em particular que estava prestes a sair de um túnel de drenagem em direção a uma floresta no escuro, que o fez entender que levar tempo era o ponto. Era o ponto que qualquer coisa que ele lhe desse precisava ser dada plenamente, com toda a sua atenção, porque era tudo o que eles tinham. Ela foi receptiva com uma generosidade que era inteiramente dela. A resposta honesta e imediata de seu corpo a cada toque, não mediada por performance ou cálculo, simplesmente presente. Ele aprendeu os lugares que faziam sua respiração falhar e voltou a eles com intenção. Ele aprendeu a curva de seu ombro e a linha de sua garganta e o território suave dela, mapeando-a como havia mapeado o terreno difícil antes de campanhas, com cuidado e respeito, e a compreensão de que a paisagem lhe diria o que precisava, se você fosse paciente o suficiente para ouvir. Ela falou com ele durante tudo isso, nem sempre em palavras, às vezes apenas no som de sua respiração, na maneira como suas mãos se moviam em suas costas, nos pequenos sons que ela fazia quando ele encontrava os lugares certos, na maneira como ela dizia seu nome quando o prazer subia e finalmente atingia o pico e quebrava, e ela se desfez em seus braços com uma completude que claramente estava demorando. Uma generosidade derramada de um vaso que estava selado por muito tempo. Ele a segurou depois com os 2 braços, as costas contra o peito dele, o cabelo solto contra o maxilar dele. A flor branca na parede ainda estava aberta. A tocha havia queimado pela metade. A masmorra estava mais quieta do que havia estado a noite toda. Posso sentir a luz mudando, disse Maren depois de um tempo. Sua voz era baixa e contente, e sob o contentamento havia algo cuidadoso, a consciência das horas, do que elas significavam,
do cálculo que não poderia ser totalmente deixado de lado mesmo agora. Passamos da parte mais profunda da noite, disse ele, indo em direção ao cinza. 2 horas, talvez um pouco mais. Então teremos 2 horas. Sim. Ela se virou em seus braços para que pudesse olhá-lo, e os olhos prateados estavam muito próximos e muito claros. Conte-me algo verdadeiro, disse ela. Algo que não tem nada a ver com o que acontece ao amanhecer. Algo que é apenas você. Ele pensou sobre isso. Ele não estava acostumado a que lhe pedissem isso. Ele estava acostumado a que lhe pedissem avaliações, relatórios, decisões, ordens. Ele não estava acostumado a alguém querer conhecê-lo, especificamente, a pessoa real por trás da patente e do papel e dos 11 anos de arquitetura profissional cuidadosa que ele havia construído ao redor de si mesmo. Quando eu era menino, disse ele, antes de meu pai decidir o que eu seria, eu costumava cultivar coisas na horta da cozinha, atrás de nossa casa. Nada impressionante, principalmente ervas e alguns vegetais. Mas lembro-me da sensação específica de pressionar uma semente no solo e entender que algo viria disso. Que se tornaria algo real. Ele fez uma pausa. Não pensava nisso há muito tempo até esta noite. Maren ficou quieta por um momento. Então ela se levantou e tocou seu rosto novamente, a palma da mão contra sua bochecha, e ele não se afastou dela. Você não é o que eu esperava, disse ela. Não, disse ele, nem você. O que acontece com pessoas como nós? Não, disse ela suavemente. Que não são o que ninguém esperava. Que crescem no tipo errado de solo e amam os tipos errados de coisas? Eu acho, disse ele. E ele estava ciente de que estava entrando em um território que não tinha mapa, nem precedente, nem garantia de nada, que às vezes, se forem muito teimosos e muito cuidadosos, eles encontram seu caminho para um tipo diferente de solo. Ela olhou para ele por um longo tempo. A fortaleza estava começando sua sutil mudança noturna, a qualidade do silêncio mudando da maneira como os silêncios mudavam nas horas antes do amanhecer, não mais alto, mas com formato diferente, como se a escuridão estivesse começando a se reorganizar em preparação para o que viria depois. Fale-me sobre Fen Hollow, disse ela. Conte-me tudo o que você sabe sobre isso. Quero saber exatamente para onde estou indo. Ele contou. Ele contou tudo. O layout da aldeia, os detalhes de Sorsha, a estrada e os marcos. E as coisas a observar e evitar. Ele falou sobre o túnel, e a grade, e a face do penhasco, e o apoio na base, e a distância exata até a linha das árvores. Ele contou com a precisão minuciosa de um homem que passou 11 anos aprendendo cada pedaço de terreno que importava para ele e que acabara de entender, clara e finalmente, que esta era a peça de terreno mais importante que ele já precisara comunicar. Ela ouviu tudo. Ela fez perguntas precisas. Ela lembrou de tudo o que ele disse sem anotar nada. O que ele poderia ter esperado, dada a pessoa que ela era. Quando os detalhes se esgotaram e o silêncio voltou, era um silêncio diferente do anterior, mais cheio, voltado para o futuro, moldado pela intimidade particular do planejamento compartilhado de 2 pessoas, construindo um futuro comum a partir de uma noite que não deveria ter produzido 8 semanas, disse ela. 8 semanas, confirmou ele. Menos se eu conseguir. Venha para Fen Hollow, disse ela. Estarei esperando. Ele olhou para ela, o cabelo escuro e os olhos prateados, e a flor branca na parede atrás dela, e os pulsos enfaixados, e tudo o que ela era, e tudo o que ela havia suportado, e o fato extraordinário e improvável de sua existência aqui nesta masmorra, ainda inteira, ainda ela mesma, tendo se recusado a quebrar por 3 dias, e a autoridade de um bispo, e todo o peso do poder de uma igreja, e ele pensou que o que quer que viesse a seguir, o que quer que Fen Hollow parecesse, e qual fosse a resposta da capital, e qual fosse o preço que acabasse sendo pelo que ele estava prestes a fazer, tudo isso, cada pedaço disso, valia exatamente isso. Irei a Fen Hollow, disse ele. Você tem minha palavra. E do lado de fora da fenda estreita da janela da masmorra, a quilômetros acima deles, o preto absoluto do céu de inverno havia começado, apenas um pouco, imperceptivelmente, a clarear. O cinza veio primeiro na fenda da janela. Não luz, ainda não, mas a ausência de escuridão absoluta. A qualidade particular do céu, na hora antes do nascer do sol, quando a noite começa sua longa retirada. Theron sentiu isso antes de vê-lo,
A maneira como ele sempre sentiu a aproximação das coisas, um instinto de soldado para a virada das horas. Ele havia ficado acordado durante todas elas. Ele não achava que havia perdido um único minuto desta noite, e não achava que teria escolhido, mesmo sabendo o que amanhã exigia. Maren também sentiu. Ele podia dizer pela leve mudança em seu corpo contra o dele, pela maneira como sua respiração mudou, ainda lenta, ainda uniforme, mas com uma nova qualidade de atenção nela, um retorno ao presente de qualquer lugar quieto em que eles tivessem estado existindo juntos, nas horas depois que ela se desfez em seus braços. É hora, disse ela. Não uma pergunta, não uma reclamação, apenas a verdade disso, reconhecida claramente, da maneira como ela reconhecia tudo. Quase, disse ele. Ele ainda não se moveu. Theron, eu sei. Ele pressionou a boca brevemente no topo da cabeça dela, o que não era algo que ele pudesse ter explicado em termos que fizessem sentido para o homem que ele havia sido ontem. Ele pressionou a boca brevemente no topo da cabeça dela. Ele pressionou a boca brevemente, dela no vadado, ele sentido. Então, ele se moveu eficientemente, porque a eficiência era o que o momento exigia, e porque, se ele se permitisse mover lentamente, ele poderia não se mover de forma alguma. Ele se vestiu rapidamente. Então, se virou para ela. As correntes nos tornozelos eram o último obstáculo. Ele havia pensado nelas durante a noite enquanto falavam sobre Fen Hollow e estradas e os nomes de pessoas que poderiam ajudá-la, e ele havia chegado a uma resposta que não era elegante, mas serviria. Ele tinha um pequeno martelo em seu kit, embalado como equipamento de campo padrão para a demolição de obstáculos em operações militares. A fechadura não era o problema. A fechadura era sólida. O suporte que ancorava a corrente à parede era o problema, e o suporte era de ferro, cravado em pedra com 300 anos, e 300 anos de congelamento e descongelamento haviam feito o que sempre faziam, com ferro e pedra. Ele soltou o suporte com 4 golpes cuidadosos, cada um absorvido pelo acolchoamento de seu manto segurado contra o metal, cada um mais silencioso que uma batida do coração no silêncio absoluto da fortaleza pré-amanhecer. Ao 4º golpe, o suporte cedeu completamente, soltando-se da parede com um som como um suspiro, e a corrente caiu no chão de pedra, e Maren estava de pé. Ela ficou muito quieta por um momento. Ele pensou que ela pudesse estar sentindo o que era ser desacorrentada, tudo de uma vez, depois de 3 dias, a qualidade particular de um corpo que foi contido e de repente não é mais. Ela parecia alta. Ela parecia ela mesma. As algemas ficam nos seus tornozelos, disse ele, mantendo a voz num murmúrio. Não posso removê-las aqui sem a chave, e o som viajaria, mas a corrente está livre. Você consegue gerenciar o portão o suficiente para passar pelo túnel. Ela assentiu. Ela tinha vestido o manto dele. Era enorme nela, caindo até o meio da panturrilha, mas era quente e escuro, e serviria melhor do que a túnica da masmorra no frio lá fora. Ele manteve a espada no cinto. Ela tinha o que tinha, que era o manto e as correntes libertadas, e qualquer poder que estivesse lentamente retornando a ela agora que os grilhões tinham ido embora. A entrada do túnel, disse ele. Ele estava falando baixo e rápido, do jeito que ele instruía os soldados antes das operações. 30 pés por este corredor. À esquerda, no 2º pilar, há uma porta baixa encravada na parede. Parece tijolada, mas não é. Os tijolos estão soltos, colocados ali para esconder a entrada. 3 tijolos do topo, do lado esquerdo, saem com a mão. O túnel desce nos primeiros 20 pés, depois nivela. A grade no final, eu te falei sobre a corrosão. Empurre do lado esquerdo perto da dobradiça inferior. A prateleira de pedra na saída do penhasco tem cerca de 3 pés de largura. A queda até a base é gerenciável se você for com os pés primeiro e usar os apoios para as mãos esculpidos na rocha. Eles são antigos, mas seguram. Eu os testei pessoalmente há 2 anos durante uma avaliação de segurança. Você testou a rota de fuga da sua própria masmorra, disse ela suavemente. Eu testo todos os pontos de segurança nesta fortaleza. É o meu trabalho. Uma pausa. Eu não tinha considerado as implicações anteriormente. O fantasma de um sorriso. Não, disse ela. Imagino que não. Ele olhou para ela por um momento, parada em seu manto na escuridão pré-amanhecer, cabelos escuros soltos, olhos prateados firmes e claros, e inteiramente sem medo,
a flor branca ainda aberta na parede atrás dela. Ele pensou sobre o que estava prestes a deixar sair daquela masmorra. Ele pensou sobre o que estava prestes a começar. Ele pensou sobre a estranha arquitetura de noites particulares, como algumas delas operavam como falhas em uma vida, como tudo antes delas e tudo depois delas seria para sempre organizado em torno daquela rachadura. 8 semanas, disse ele. Menos se você conseguir. Ela deu um passo em direção a ele e levantou a mão para tocar seu maxilar mais uma vez, o mesmo gesto que ela fizera antes, a mesma reverência cuidadosa. E ele colocou a mão sobre a dela, da mesma forma que fizera da primeira vez, e a segurou ali pelo tempo de uma respiração. Então, ela deu um passo para trás. Então ela caminhou com um movimento quieto e deliberado de alguém que decidiu uma direção e não hesitaria sobre isso, pelo corredor, para longe dele. Ele a observou alcançar o segundo pilar, virar à esquerda, encontrar a porta escondida. Ele a observou soltar os tijolos com mãos firmes e rápidas, as mãos libertadas de uma mulher que esperava há 3 dias para usá-las. Ele a observou abrir a porta, ele a observou passar e puxar os tijolos de volta para o lugar por dentro. E então, não havia mais nada para observar. Apenas o corredor, e a tocha, e a flor branca. E o som da fortaleza começando, muito lentamente, a acordar acima dele. Ele ficou ali por um momento. Então sentou-se no banquinho e apoiou as mãos nos joelhos e arranjou o rosto na expressão de um homem que passou a noite toda sentado em um banquinho, observando uma cela vazia e esperou o amanhecer. Ele veio em pedaços. A qualidade da luz através da fresta da janela mudou de cinza para prata. Vozes flutuaram dos níveis superiores. A troca de guarda, o barulho da rotina matinal começando, passos na escada e então o rosto de um jovem soldado aparecendo na esquina, fresco do sono e ainda não acordado o suficiente para disfarçar sua confusão. Comandante. A guarda da manhã é... O soldado olhou para a cela. Olhou para Teran. Olhou para a cela novamente, para a ausência de seu ocupante, para o suporte solto na parede, para a túnica da masmorra dobrada no chão de pedra. Seu rosto passou por uma rápida série de expressões, nenhuma delas útil. Senhor, o prisioneiro. Eu estou ciente da situação, disse Teran. Ele se levantou, moveu-se para a porta da cela, olhou para dentro com a atenção cuidadosa de um homem conduzindo uma avaliação profissional. Alerte a fortaleza. Protocolo de busca padrão. Não informe o bispo até que eu tenha conduzido uma avaliação preliminar. Eu o informarei pessoalmente. Entendido? Sim, senhor. Entendido, senhor. A fortaleza acordou ao redor dele, no caos organizado de um evento de segurança. Botas em pedra, vozes em corredores, o som pesado do guincho do portão sendo engatado. Teran moveu-se com propósito, dirigindo, avaliando, mantendo a expressão e o tom exatos de um homem profissionalmente frustrado por um desenvolvimento inesperado e completamente sem envolvimento pessoal nele. Ele enviou equipes de busca para leste e oeste e norte e sul. Ele garantiu que a rota sul e a rota oeste tivessem o maior número de homens e os rastreadores mais experientes. Ele revisou a entrada do túnel pessoalmente na presença de 2 testemunhas e confirmou que o suporte havia sido claramente arrancado por alguém com conhecimento da infraestrutura da fortaleza e possivelmente assistência mágica, dada a forma como o metal havia se dobrado. O bispo Aldous chegou à masmorra na 3ª hora da manhã. As vestes ainda desalinhadas por ter sido acordado abruptamente, seus olhos pálidos percorrendo a cela vazia, com uma expressão que era uma mistura de fúria e algo que Teran notou e arquivou cuidadosamente. Uma qualidade particular de cálculo, que não era a resposta de um homem, cuja justiça havia sido frustrada, mas de um homem cujo investimento havia escapado de seu alcance. Explique isso, comandante, disse o bispo. Theron explicou. Ele explicou com precisão e sem emoção, e com exatamente o nível de autocrítica profissional que seria esperado de um homem que presidiu uma falha de segurança dessa magnitude, o suficiente para satisfazer os requisitos rituais de culpabilidade, sem realmente implicá-lo em nada acionável. Ele era muito bom nisso. Ele tinha 11 anos de prática em navegar conversas com homens poderosos que procuravam alguém para culpar. A busca está em andamento, concluiu ele. Dada a condição climática e o terreno, estou confiante de que a prisioneira será localizada dentro de 48 horas.
As equipes de busca estão equipadas para a operação prolongada. O bispo olhou para ele por um longo tempo. Teran devolveu o olhar com a expressão firme e aberta de um homem que não tem nada a esconder, o que era tecnicamente verdade se você definisse nada de forma suficientemente restrita. Veja que ela seja encontrada, disse Aldous. A sentença será cumprida. Claro, Sua Excelência, disse Teran. As 48 horas passaram, depois mais 4 dias. As equipes de busca retornaram uma a uma relatando nada. A neve tinha sido completa. A floresta tinha sido impenetrável. A bruxa fugitiva simplesmente deixou de existir no que diz respeito às evidências físicas, o que era inteiramente consistente com o que a comitiva do bispo afirmava que ela era capaz e o que Teran achou profissionalmente conveniente. O registro oficial notou. Prisioneira escapou através de uma deficiência estrutural na infraestrutura de drenagem oriental da masmorra. Protocolos de manutenção a serem revisados. Investigação em andamento. Ele arquivou o relatório pessoalmente. Ele era muito minucioso. As 6 semanas seguintes foram as mais deliberadas de sua vida. Ele vinha fazendo observações há 11 anos. Ele as havia anotado na taquigrafia cuidadosa que usava para todos os seus relatórios, detalhados e específicos e organizados por data. E eles estavam arquivados na arca trancada aos pés da cama de seus aposentos que ele nunca permitiu que ninguém mais abrisse. Ele não sabia, quando começou a compilá-los, para que serviam. Ele se disse que era simplesmente minúcia profissional, o hábito de um homem cuidadoso. Ele não se permitiu olhar diretamente para o que um homem cuidadoso poderia fazer com 11 anos de evidências documentadas da corrupção de um bispo. Ele olhou agora. Ele olhou para tudo. Ele organizou, cruzou referências, identificou os padrões e as lacunas e os lugares onde documentação adicional fortaleceria o que ele já tinha. Ele era minucioso nisso. Da mesma forma que era minucioso em tudo, completamente sem pressa, construindo o caso da forma como havia sido treinado para construir uma posição, pedra por pedra, até que fosse inabalável. O terceiro caso, como o de Maran, foi o que o fez entender o escopo disso. Uma viúva na aldeia de Caro, cujo moinho ficava em um curso d'água que a diocese do bispo queria redirecionar para a irrigação de terras agrícolas da igreja, acusada de enfeitiçar o próprio riacho, de usar artes das trevas para prejudicar as colheitas a jusante, julgada e queimada há 14 meses. Seu moinho havia sido adquirido pelo escritório administrativo diocesano 3 semanas após sua morte. Os papéis de transferência de propriedade assinados por um magistrado cuja nomeação Teran podia rastrear diretamente a influência de Aldous. Havia outros 2 antes dela. Ele os encontrou enterrados em registros que haviam sido arquivados nos lugares errados, deliberadamente, da forma como documentos inconvenientes eram sempre arquivados nos lugares errados por pessoas que entendiam que o inconveniente era mais eficaz quando combinado com a ofuscação. Ele os retirou. Ele os documentou. Ele os adicionou ao registro. Na 4ª semana, ele escreveu a carta. Ele a escreveu para o Lorde Comandante Arit da Justiça do Rei, cuja jurisdição suplantava a autoridade administrativa da Igreja em assuntos envolvendo conspiração criminosa e abuso de processo judicial. Ele conheceu Arit uma vez, 6 anos atrás, em uma conferência militar na capital, um homem magro e deliberado que tinha a reputação de ser inteiramente incorruptível, o que era raro o suficiente para ser memorável. Ele escreveu a carta cuidadosamente, sem paixão, na linguagem da documentação oficial. Fatos, datas, nomes, instâncias específicas, fontes documentais. Ele não fez apelo pessoal nem ofereceu interpretação. Ele deixou os 11 anos falarem por si mesmos. Ele a enviou por um mensageiro em quem confiava, com uma cópia para um segundo endereço para redundância. Número 2. E então, ele continuou com seus deveres pelas 2 semanas que levou para a resposta chegar. A resposta chegou numa terça-feira, trazida por um mensageiro da Justiça do Rei, com o uniforme azul e dourado que superava tudo mais no alcance norte, exceto o selo pessoal do rei. A carta era breve e precisa. O Lorde Comandante Arit despacharia uma autoridade investigativa para Veldrath dentro de 2 semanas. Enquanto isso, o comandante Cray foi instruído a preservar toda a documentação e garantir que nenhum registro relevante fosse modificado ou destruído. A autoridade administrativa do bispo deveria ser considerada suspensa até o resultado da investigação. Theran leu a carta uma vez, dobrou-a,
colocou-a em sua arca e começou a fazer os preparativos para sua partida. Ele deu ao seu tenente sênior o comando das operações de segurança da fortaleza. Ele arquivou os papéis formais de transferência de autoridade com a devida anotação. Ele não falou com ninguém sobre para onde estava indo, o que era apropriado. Comandantes noturnos não eram obrigados a fornecer motivos para viagens pessoais. Ele embalou levemente seu kit, suas armas, seu manto, a arca trancada contendo 11 anos de documentação, que ele deixou com o mensageiro da justiça do rei para transporte direto para a capital, e uma pequena bolsa de couro contendo os itens particulares que ele escolheu carregar pessoalmente. Ele cavalgou para o leste. O tempo havia mudado nas semanas desde a fuga de Marã. O inverno rigoroso rachava nas suas bordas, da maneira que os invernos rachavam no norte quando a primavera começava a sua lenta discussão com o frio. A neve ainda era profunda na floresta, mas a luz era diferente, mais longa, chegando mais cedo e ficando mais tarde, e a sua qualidade fazia algo à paisagem que sempre o impressionava, nos melhores anos, como uma espécie de promessa. Finn Hollow ficava a 3 dias de cavalo pela estrada e 1 dia pelo atalho através dos pinheiros que ele conhecia, porque ele conhecia todas as estradas do norte. Ele pegou o atalho no 2º dia. Intente, ele tenti, intenti, ele tenti, ele tenti, ele tenti, ele tenti, ele tenti, ele tenti, ele tenti. Chegou na noite do 3º dia, que foi, pela sua conta, exatamente 53 dias depois de Maran Vos ter atravessado uma porta escondida na masmorra de Veldrath e desaparecido na escuridão. A aldeia era pequena e baixa, e construída perto do chão, à maneira dos assentamentos do norte, que aprenderam a tornar-se o mais imperceptíveis possível ao vento. O escritório de registros ficava no centro, como sempre acontecia em aldeias que tinham sido planeadas de acordo com as antigas convenções de planeamento. Ele desmontou e levou o seu cavalo até ao poste, e a porta abriu-se antes que ele chegasse a ela. Sorcha era uma mulher nos seus 50 anos, com cabelo grisalho e a expressão particular de alguém que tem guardado os segredos de outras pessoas por tempo suficiente para ter desenvolvido uma cara específica para a chegada das consequências. Ela olhou para ele, para sua postura, para sua espada, para a qualidade do seu cavalo, e disse, sem preâmbulo, eu esperava-o há 3 dias. As estradas estavam lentas em alguns lugares, disse ele. Ela está na Quinta Garin, no lado leste da aldeia, a casa com a porta azul. Ela tem ajudado com o nascimento dos cordeiros. Sorcha olhou para ele por mais um longo momento, com o olhar avaliador de uma mulher que estava a decidir algo importante. Seja o que for que ela tenha decidido, ela acenou uma vez e voltou para dentro sem dizer mais nada. Ele encontrou a porta azul sem dificuldade. A quinta ficava na orla leste da aldeia, onde os campos davam lugar ao início da floresta de pinheiros e a luz da noite era longa e dourada nos postes da cerca e nos ramos nus que começavam a mostrar a primeira sugestão tímida de botões. Ele podia vê-la, antes de chegar ao portão, no pátio, de costas para ele, agachada perto de algo baixo no chão, o seu cabelo escuro solto nas mãos, movendo-se com a qualidade cuidadosa e focada de alguém a fazer um trabalho que compreendia profundamente. Ele parou no portão. Ele estava a mover-se em direção a isto há 53 dias e descobriu, agora que tinha chegado, que precisava de um momento. Ela usava roupas que não eram uma túnica de masmorra nem um sudário de executor. Um vestido simples de lã, azul escuro, com um sobrevestido cinzento que tinha sido claramente emprestado de alguém com ombros mais largos. Ela estava descalça no chão frio e ou não se importava com isso ou não tinha notado. À sua frente, no pequeno abrigo de um barril virado apoiado no poste da cerca, algo pequeno e branco movia-se com um movimento particular e incerto do recém-nascido. Um cordeiro, branco e úmido e novo, 3 patas já a funcionar. A 4ª, ainda a apanhar o ritmo. Ele observou as suas mãos a moverem-se sobre ele, sem o tocar, pairando logo acima da sua lã, e a qualidade da flor branca estava lá. A mesma coisa que ele tinha visto funcionar na parede da masmorra, o calor sem fogo. E a 4ª pata do cordeiro estabilizou. E depois, as 4 patas estavam a funcionar. E ele estava de pé, e Maren sentou-se sobre os calcanhares, e fez um som que era completamente diferente de qualquer som que ela tivesse feito na masmorra. Ela riu. Era uma risada de puro deleite descomplicado,
do tipo que só podia vir de uma pessoa que tinha tido a certeza muito recentemente de que nunca mais estaria numa posição de rir, e o som disso fez algo nele que ele não tinha antecipado e para o qual não tinha resposta preparada. Ela virou-se. Ele não sabia se ela o sentiu, ou o ouviu, ou simplesmente soube. Talvez as três coisas. Talvez algo mais. Ela virou-se e viu-o parado no portão com o seu cavalo e o seu equipamento, e os 53 dias no seu rosto, e a risada foi para um lugar mais quente e mais calmo, mas não desapareceu completamente. Ela levantou-se. Caminhou em direção a ele, pelo pátio descalça, sem pressa, exatamente da maneira que tinha feito tudo, com a qualidade particular de alguém que tinha decidido uma direção e não precisava da permissão do mundo para se mover nela. Ela parou no portão. Ele estava de um lado e ela do outro, e o portão era de madeira velha e muito fácil de abrir, e nenhum deles o abriu imediatamente. Você está 2 dias adiantado, disse ela. 3. Sorcha disse que eu era esperada há 3 dias. Sorcha tem opiniões sobre tudo. Os olhos prateados olhavam para ele da maneira que tinham olhado para ele através da masmorra, lendo as palavras por trás do seu rosto, encontrando o que quer que estivesse escrito lá. Você parece diferente. Eu pareço? Menos, considerou ela. Menos como se estivesse a ser mantido debaixo de água. O canto da sua boca. Combina consigo. Maren? Sim. Abra o portão. Ela abriu o portão. Ele entrou e ela já se movia em direção a ele, e ele encontrou-a no meio do pátio, e quando os seus braços a envolveram, ela enterrou o rosto na frente do seu manto e segurou-se, ambas as mãos cerradas na lã, e segurou-se com o aperto específico de alguém que tem mantido as coisas juntas sozinha por 53 dias. E finalmente chegou ao momento em que não tem de o fazer. Ele abraçou-a com a mesma força. O bispo, disse ela, abafada contra o seu peito, suspenso aguardando investigação. A justiça do rei está na fortaleza agora. Levará tempo, mas o resultado... Ele parou. Recomeçou. Você terá a sua terra, Maren, toda ela. A documentação está na capital e é completa. A administração de Aldous acabou. Ela ficou em silêncio por um momento. Ele podia sentir a regularidade da sua respiração, não a regularidade controlada da masmorra, a regularidade real de uma pessoa que pôs algo de lado. Os meus pais, disse ela. Ela, haverá um registro formal de que morreram sem causa, que a acusação foi fabricada, que a terra é sua por direito. Ele fez uma pausa. Isso não os trará de volta. Não, disse ela, mas dirá a verdade publicamente, num documento que existirá depois de todos nós partirmos. Ela afastou-se ligeiramente para olhá-lo. Os olhos prateados estavam brilhantes à luz da noite, não exatamente molhados, mas perto. Isso importa, mais do que posso explicar. Eu acho que entendo, disse ele. E ele queria dizer isso. A quinta era mais silenciosa do que a masmorra tinha sido, e mais quente, e cheirava a pinho e a ar frio e a doçura particular de animais recém-nascidos. E o cordeiro estava a dar voltas pelo pátio, com a confiança de algo que tinha recentemente superado, um obstáculo significativo, e sentia-se bem com isso. A luz estava a passar de dourado para rosa nos pinheiros orientais. Sorcha deu-lhe um quarto. Perguntou ele. Um quarto, confirmou Maren. Uma cama decente, cuja sensação eu tinha esquecido. Uma janela virada para a floresta. Uma pausa. Tenho dormido decentemente pela primeira vez em não me lembro há quanto tempo. Bom. Ele olhou para ela. Você precisa de comer. Sorcha alimenta-me 3 vezes por dia com a energia específica de alguém que acredita que sou insuficiente e pretende corrigir isso. O sorriso real agora, completo e sem pressa e completamente diferente da coisa precisa e controlada que ele tinha visto na masmorra. Comi mais em 7 semanas do que no ano anterior. Também bom. Ele continuou a olhá-la. Da maneira que ele a tinha olhado na masmorra. O olhar real, não o inventário profissional, mas o tipo que era puramente pessoal, que não tinha outra função senão confirmar que ela estava realmente ali, e realmente real, e realmente a extraordinária pessoa específica em direção à qual ele se movia há 53 dias. Você cultivou algo, disse ele. Ele tinha acabado de notar a pequena caixa no peitoril da janela atrás dela, visível através da janela aberta da quinta.
Ervas a crescer em terra de inverno, verdes e deliberadas. A cozinha precisava de alecrim, disse ela. E eu precisava de... Ela fez uma pausa. Eu precisava de fazer o que faço. Eu precisava de confirmar que ainda estava lá. Que o ferro não a tinha levado permanentemente. E tinha levado. Ela virou a mão direita, palma para cima, e ele observou o pequeno calor a acumular-se nela. A mesma qualidade da masmorra, a mesma coisa entre fogo e frio, e no centro da sua palma, um único pequeno rebento verde saiu do nada, estendendo-se para cima com a paciência imparável das coisas que cresciam na pedra. Ele fechou a mão sobre a dela. O calor era extraordinário. Ele tinha estado frio durante 53 dias, não fisicamente. Ele tinha estado quente o suficiente, mas algo dentro dele estava frio da maneira que as coisas estão frias quando lhes falta o que precisam. E o calor da mão dela na sua era, especificamente, a coisa que o desfez. Venha para dentro, disse ela. Sorcha precisará de saber que há mais um para o jantar, e ela terá opiniões sobre o aviso prévio. Sorcha tinha opiniões. Ela expressou-as brevemente e depois alimentou ambos com a eficiência prática de alguém que tinha aprendido há muito tempo que a hospitalidade não exigia a aprovação das circunstâncias que a exigiam. O jantar era simples e substancial e quente, e eles comeram à pequena mesa na cozinha, enquanto o fogo fazia sombras nas paredes. E Theron comeu tudo o que lhe foi colocado à frente sem falar muito, porque comer assim, simplesmente, silenciosamente, numa cozinha com Maren do outro lado da mesa a olhar, com olhos prateados por cima da borda de uma chávena, era algo para o qual ele não sabia que tinha fome. Sorcha desapareceu depois do jantar, com a descrição propositada de uma mulher que tinha decidido algo e estava a agir sem anúncio. A cozinha estava silenciosa. O fogo assentado. Lá fora, a noite tinha chegado completamente e a floresta de pinheiros estava escura contra o céu que se tinha tornado estrelado. O que lhe disse? Perguntou ele. Sobre si, sobre de onde veio. A verdade, disse Maron, toda ela. Ela guardou-a. Uma pausa. Ela disse-me que tinha guardado segredos mais estranhos do que uma bruxa a fugir de um bispo corrupto, o que achei estranhamente reconfortante. Ela é uma mulher confiável. Ela é. Maron olhou para o fogo. Ela lembrou-me um pouco a minha mãe. A maneira como ela não me pediu para me explicar antes de me ajudar. Ela ficou em silêncio por um momento. Pensei muito nisso nas primeiras semanas. As pessoas que ajudam sem exigir uma explicação primeiro. Ele pensou na masmorra, no pé, de cabra, nas algemas a soltar-se. Ele pensou no suporte arrancado da parede no túnel e nas coisas que ele tinha dito parado nas grades da cela. Ele não tinha pensado em nada disso como ajuda exatamente. Ele tinha pensado nisso como correção, como a anulação de um erro, mas talvez a distinção fosse menor do que ele tinha acreditado. Theron, disse ela. Ela disse o seu nome da maneira que sempre o tinha dito desde aquela primeira vez na masmorra, como algo que ela tinha escolhido deliberadamente, algo que ela queria dizer. O que acontece agora? O que você quer que aconteça? Ele olhou para ela através da mesa. Ele era um homem preciso. Ele tinha sido preciso durante 11 anos em tudo, exceto nas coisas que mais importavam, e ele tinha decidido, enquanto cavalgava de Veldreth para Fen Hollow, que ia parar de cometer esse erro particular. Eu renunciei à minha comissão, disse ele. A carta foi escrita e arquivada 3 dias antes de eu deixar a fortaleza. A investigação da justiça do rei exigiu apenas a minha documentação, não a minha presença contínua. Há um tenente que cuidará da transição. Uma pausa. Eu já não sou um cavaleiro comandante. Ela estava muito quieta. 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 Eu sou um homem que pode cultivar coisas, disse ele, que aprendeu isso quando era jovem e depois esqueceu e depois foi lembrado. Ele manteve o seu olhar. Ele manteve o seu olhar. Ele, ele
Eu não sei exatamente o que vou fazer com o resto da minha vida, mas sei que quero fazê-lo numa direção que a inclua. E sei que Fen Hollow é um bom ponto de partida como qualquer outro. E sei que você tem uma quinta a 2 dias, a leste da capital, com 200 acres de vale de rio e depósitos minerais, sobre os quais a igreja já não tem qualquer reivindicação. E eu tenho algum conhecimento prático de como fazer as coisas funcionarem em território difícil. O silêncio esticou-se. Então Maron disse muito baixinho: Você desistiu de 11 anos. Eu desisti das correntes que coloquei em volta do meu próprio pescoço e chamei de carreira, disse ele. Eu te disse isso na masmorra. Sim, disse ela, mas é diferente ouvir isso aqui. É melhor ou pior? Ela olhou para ele por um longo momento, os olhos prateados fazendo o que sempre faziam, lendo, encontrando, vendo as coisas que eram verdadeiras por baixo das coisas que eram ditas. Então ela se levantou da mesa, veio para o lado dele, pegou o rosto dele com as 2 mãos e o beijou com a certeza tranquila de alguém que tomou uma decisão que não vai revisitar. Ele a beijou de volta e o calor que o atravessou não foi o calor particular da masmorra, carregado e desesperado e limitado pelo conhecimento do que o amanhecer trazia. Isso era diferente. Isso era o calor de algo que tinha tempo, algo que podia se dar ao luxo de não ter pressa, algo que havia sido construído ao longo de 53 dias e muitas milhas, e muito trabalho cuidadoso e difícil em algo com fundações. O quarto de Sorcha ficava no fim do corredor, e a porta da cozinha tinha um trinco, e o fogo estava baixo e quente, e a noite lá fora estava muito quieta. Ele se levantou da cadeira e puxou Maron para perto, e ela veio sem hesitação, as mãos no peito dele, o rosto erguido para o dele. O quarto que ela me deu, disse ela contra a boca dele. Sim, disse ele, não era nada como a masmorra. Tinha uma cama decente e uma janela com a floresta de pinheiros preta e prateada além dela, e as ervas de Maron no parapeito, e o calor particular de um quarto que havia sido habitado por alguém que fazia as coisas crescerem. Ele foi cuidadoso com ela da maneira que havia sido cuidadoso na masmorra. Atento, sem pressa, perguntando com as mãos e ouvindo com todo o resto, mas a qualidade do cuidado era diferente aqui. Na masmorra, era o cuidado que você dava a algo que estava perdendo. Este era o cuidado que você dava a algo que estava começando. Ele a conheceu novamente, lentamente, com melhor luz, com melhor tempo. O suave inchaço dela contra suas mãos. O calor de sua pele sob sua boca. A maneira como ela suspirou, e depois respirou, e depois fez o som particular que ela fazia quando ele encontrava os lugares certos. Tudo familiar, agora, e tudo novo. Ela o puxou para mais perto com a fome direta de uma mulher que sabia o que queria e decidiu ter. E ele lhe deu o que ela pedia com uma completude que a deixou desfeita contra ele, as mãos em seus cabelos, a voz baixa e quente, no quarto silencioso. Você é muito bom nisso, disse ela depois, um pouco sem fôlego, o que não era uma qualidade que ele tivesse ouvido nela antes. Você parece surpreso, disse ele. Estou um tanto surpreso. Ela virou a cabeça para olhá-lo, com os olhos prateados escuros e quentes. Você era tão... Ela procurou a palavra. Severo. Na masmorra. Pensei que você pudesse ser severo em tudo. Sou severo na maioria das coisas, disse ele. Acho que sou menos severo nisso. Notei. O canto da boca dela. Aprecio a exceção. Ele a puxou para mais perto. Ela se acomodou ao lado dele, com uma naturalidade que ele achou que ela poderia não ter sido capaz de ter 7 semanas atrás. Não porque ela fosse incapaz de calor, mas porque ela estava tão completamente cercada pelo frio que o calor se tornara teórico. Ele pensou sobre isso, sobre o que significava ser uma pessoa que era teórica por tempo suficiente para que a realidade parecesse estranha quando chegava. Maron, disse ele. Sim, preciso que você entenda algo. Ele disse isso com cuidado, da maneira que dizia coisas que pretendia que fossem permanentes. Eu não sou. Eu não tenho sido um homem que ele parou. Começou de novo de forma diferente. Passei 11 anos acreditando que manter tudo à distância era uma forma de disciplina. Entendo agora que era uma forma de covardia. Pretendo parar de praticá-la. Ela levantou a cabeça do peito dele para olhá-lo. Isso é uma declaração? É o mais próximo disso que sei fazer. É uma declaração muito boa, disse ela.
Vou melhorar com a prática. Espero que sim. Ela o olhou com a atenção prateada constante que sempre o fez sentir-se visto e incerto em igual medida. E então ela disse, simples e diretamente, a maneira de alguém que sempre soube dizer as coisas verdadeiras, sem vesti-las em nada que não precisassem. Eu te amo, Theron Grey. Acho que comecei a te amar no momento em que você mandou os guardas irem embora e sentou-se no banquinho e olhou para mim como se eu fosse um problema que você não conseguia resolver. É uma qualidade particular sua, o olhar, e acho que gostaria muito de ser olhado assim pelo resto da minha vida. Ele ficou quieto por um momento. Ele não tinha em seu repertório de respostas praticadas uma resposta apropriada para isso, porque nada do que ele havia praticado antes incluía alguém olhando para ele com olhos prateados e uma flor branca ao fundo e dizendo que o amava no mesmo tom que usava para afirmar fatos sobre o mundo. Eu te amo, disse ele. As primeiras palavras que saíram de sua boca em anos incontáveis. Soavam diferentes em voz alta do que haviam se sentido acumulando ao longo de 53 dias de cavalgadas e escrita e organização de documentação, e olhar para o teto de seus aposentos, imaginando uma porta azul em uma aldeia na orla de uma floresta de pinheiros. Soavam como algo que estava esperando para ser dito e estava aliviado, finalmente, por ter sido dito. Eu tenho sido... Acho que comecei na masmorra também, quando você cultivou a flor. A flor, disse ela suavemente, desfez algo em mim que estava selado por muito tempo. Ela apoiou a cabeça de volta no peito dele. A floresta de pinheiros além da janela estava muito escura e muito quieta. O fogo na cozinha havia se transformado em brasas. As ervas no parapeito da janela eram formas escuras no quarto escuro, quietas e crescendo e inteiramente certas de si mesmas. O que faremos? Disse ela. Amanhã de manhã? De manhã, disse ele. Falaremos com Sorcha sobre a logística de levar 2 pessoas e um cavalo para o leste, para o Vale do Rio, antes da estação de plantio da primavera. Há coisas que precisarão ser cuidadas em sua terra se ela for produzir algo este ano, e eu tenho. Ele fez uma pausa. Eu tenho algum entendimento do que é necessário para fazer as coisas crescerem, mesmo em solo difícil. Ela riu baixinho. Era a risada do pátio. A pura e desprotegida. Você é muito prático. Eu sempre fui muito prático. Eu sei. A mão dela estava sobre o coração dele, e ele a cobriu com a sua, da maneira que a cobriu pela primeira vez, e a segurou ali, e sentiu o que estava por baixo. É uma das coisas que eu amo em você. Apenas uma? Uma lista, disse ela. Vou te mostrar o resto da lista com o tempo. Ele ficou quieto por um momento, fazendo o tipo particular de cálculo que acontecia quando uma pessoa estava na beira de um novo capítulo e tentava medir, não o que custaria, não o que exigiria, mas o que realmente era. Ele pensou na masmorra, e na flor, e no túnel, e nos 53 dias, e na justiça do rei, chegando a Veldrath, e na porta azul, na cerca, e no cordeiro de 4 patas no pátio, e nas mãos de Maren sobre ele, e no calor que vivia nelas, e no som particular de sua risada, na luz da tarde. Passei 11 anos, disse ele, fazendo um trabalho que eu dizia a mim mesmo que era certo porque a ordem que servia era certa, sem nunca examinar a ordem. Tenho pensado desde a noite na masmorra sobre o que significa construir algo. Realmente, construir algo com as próprias mãos, por razões que examinei e defendo. Ele fez uma pausa. Acho que o Vale do Rio é um bom lugar para fazer isso. Eu também acho, disse ela. Meus arbustos de rosas da minha mãe ainda estão lá. Precisarão ser podados. 7 meses sem cuidado nesse solo, eles terão ficado selvagens. Ela disse isso com a antecipação particular de alguém imaginando um trabalho que queria. Me disseram que tenho alguma habilidade com condições de crescimento difíceis, disse ele. Ela sorriu contra o peito dele. Ele podia sentir. Sim, eu ouvi, disse ela. Eles dormiram antes do amanhecer desta vez. Sono adequado, quente e desprotegido. O sono de 2 pessoas que haviam ficado muito tempo sem ele e haviam chegado por caminhos difíceis e separados a um lugar onde finalmente era possível novamente. A floresta de pinheiros do lado de fora da janela foi a última coisa que ele viu antes de fechar os olhos escuros contra o céu, enraizada e certa e inteiramente impressionada nem pelo frio nem pela chegada da primavera. Quando a manhã chegou, chegou suavemente.
A luz encontrou a janela e as ervas e as duas pessoas na cama, e não teve pressa em nada disso. Maren acordou primeiro. Ele sentiu isso na mudança de sua respiração e ficou quieto por um momento, da maneira particular de alguém que está verificando se algo real é real, se o calor que sente é real ou sonhado. Então, ela exalou lentamente uma vez, e ele soube que ela havia confirmado. Ele abriu os olhos. Ela estava olhando para o teto com os olhos prateados claros e alertas na luz da manhã, e a expressão em seu rosto não era a compostura da masmorra, nem a surpresa brilhante do pátio, nem o calor da noite, mas algo novo, algo estabelecido, algo que havia chegado a si mesmo e encontrado o chão sólido sob ele. Bom dia, disse ele. Ela virou a cabeça e olhou para ele. O sorriso foi lento. Bom dia, Theron Cray. Como estão as ervas? Ela se virou para verificá-las. O alecrim em sua pequena caixa no parapeito estava fazendo o que o alecrim fazia quando deixado por conta própria em boas condições, tornando-se um pouco mais do que era no dia anterior, alcançando a janela, com a certeza paciente de algo que entendia a direção da luz e havia tomado sua decisão de acordo. Bem, disse ela, elas estão bem. Ele olhou para elas por um momento, depois para ela, depois para a janela e a floresta de pinheiros e a manhã demorando para chegar completamente. Ele pensou no Vale do Rio a 2 dias de distância, nas 200 acres, nos arbustos de rosas que haviam ficado selvagens em 7 meses sem ninguém cuidar deles. Ele pensou em um homem que aprendeu a cultivar coisas quando era jovem e depois esqueceu e foi lembrado e o que poderia significar lembrar algo assim na hora certa. Devemos ir, disse ele. Sim, concordou ela. Devemos. Eles se levantaram e se vestiram à luz da manhã, e do lado de fora da janela, a floresta de pinheiros estava acordando sob um céu que havia mudado durante a noite para o azul particular do início da primavera, alto e claro, e inteiramente sem a qualidade do inverno. Os pássaros encontraram algo a dizer sobre isso. O cordeiro no pátio estava, pelo que se podia ouvir, entusiasticamente a favor do desenvolvimento. Ele afivelou o cinto da espada e olhou para o quarto e olhou para ela e pensou que havia passado 11 anos, construindo uma fortaleza ao redor de si mesmo, pedra por pedra, e então, uma noite em uma masmorra, tudo o que ele havia construído encontrou algo que não podia conter. E aqui, do outro lado, o mundo não era o mesmo, e ele também não era. E nenhuma dessas coisas era um problema. Elas eram o ponto. Ela pegou a mão dele na porta. Eles saíram juntos para a manhã de primavera, e atrás deles, as ervas estavam verdes na janela, e à frente deles, a estrada ia para o leste, em direção ao Vale do Rio, e 200 acres e arbustos de rosas selvagens, e tudo o que eles iriam construir a partir daqui. Custasse o que custasse. Valia exatamente isso. Obrigado por ouvirem até o final deste vídeo. Eu realmente valorizo cada momento que vocês passaram aqui comigo. Neste momento, estamos a caminho de alcançar o primeiro marco, 1000 inscritos. Se as minhas histórias tocaram vocês pelo menos um pouco, por favor apoiem-me clicando no botão inscrever-se. Subscribe. Cada inscrição de vocês é uma enorme motivação para eu continuar a escrever e trazer mais histórias valiosas. Vejo-vos no próximo vídeo.